canais de rádio, se não me engano, 27 ou 28 canais de rádio. Enquanto que em Portugal nós vamos ter que pagar 116 euros no mínimo para termos 3 canais ou 4 canais. A queixa já foi enviada para todo o lado, da Assembleia da República à PT, acabando no regulador, a Anacom. E a resposta foi precisamente a mesma. Não há viabilidade técnica, os objetivos são cumpridos, 87,5% do território está coberto por TDT terrestre, 12,5% não irá ter cobertura terrestre, mas sim via satélite. Respostas que estão longe de convencer os representantes das freguesias do Val do Mouro, que ainda há pouco tempo tentaram obtê-las junto da Anacom, numa reunião em Viana do Castelo. O representante da Anacom que estava presente, para surpresa minha, e no meu entender e no entender dos meus colegas do Val do Mouro, foi um defensor da PT. Se a PT e a Anacom não decidem pôr o transmissor em Podame, manter o transmissor, substituí-lo por um digital, nós vamos avançar com outras medidas. Poderíamos passar, inclusive, pela rescisão dos contratos com a PT em todas as freguesias. A ameaça está no ar. A TDT em português, nas zonas de fronteira, é que nem por isso. A questão não se coloca apenas nas regiões de fronteira, há as chamadas zonas de sombra no interior do país, de que já se falou neste debate. É o caso das aldeias de xisto que foram recuperadas e que ficaram sem antenas de televisão. Agora, aí no Piódão, podem ter dias voltar a colocar. Manel, boa noite. Aqui no Piódão, só a 26 de abril vai ser desligada a televisão analógica, mas das 27 aldeias que constituem a atual rede das aldeias do xisto, aqui no interior da região centro, há diversas aldeias que vão ficar sem televisão já no dia 12 de janeiro. José Lopes é presidente da Junta de Freguesia aqui do Piódão, naturalmente que dá voz à preocupação de quem aqui vai, a breve prazo, ficar sem o sinal aberto da televisão e vai ter que pagar para poder ver os 4 canais portugueses que até agora se viram gratuitamente. Sim, isso preocupa-nos bastante. Sabemos que maioritariamente as pessoas que vivem aqui permanentemente são idosas, têm as suas reformas baixas, não é? Algumas com 200 e poucos euros de reforma, e com essa situação parte da reforma vai ser absorvida para essa situação. Isto preocupa-nos bastante nesse aspecto. Também nos preocupa a questão do Piódão ser uma aldeia histórica e em tempos foi classificada e pensava-se preservar e tentar tirar, por exemplo, os cabos que andam aqui pelos telhados e pelas casas, metê-los no subterrâneo. Está criada uma infraestrutura que até agora a Porterra Telecom nunca aproveitou e nunca tirou isso. Já começam a surgir algumas parabólicas aí em cima dos telhados. Esse esforço de retirar as antenas foi feito em aldeias que investiram muito no turismo, como é o caso aqui do Piódão. Depois desse esforço, as antenas, agora não as tradicionais, mas ainda maiores, as parabólicas, poderão voltar aos telhados aqui do Piódão. Isso preocupa-nos bastante, porque eu estou a imaginar uma floresta de parabólicas aqui em cima, até porque nós vamos receber o sinal por satélite e só com as parabólicas é que conseguimos resolver o problema. E se não houver a alternativa, isso preocupa-nos bastante, porque, como disse, uma floresta de parabólicas aí em cima, neste momento existem uma dúzia delas e já começa a desfigurar um bocadinho. Se isso vier a acontecer é extremamente grave. Eu penso que se classificaram a aldeia do Piódão como aldeia histórica e para preservar, também deviam ter o cuidado, o Estado português que classificou a aldeia também devia ter este cuidado, não criar leis que viessem prejudicar a imagem do Piódão. Portanto, isso também nos preocupa bastante. Muito obrigado. Digamos que a aldeia do Piódão entra ao mesmo tempo numa fase de desenvolvimento que aqui traz um enorme recuo, para além de obrigar as pessoas a recorrer à instalação de parabólicas, também vão ter de pagar para ver os 4 canais que até agora tinham direito. São 27 aldeias, como disse há pouco, aqui na rede das aldeias do xisto, onde foram investidos ao longo de uma década cerca de 30 milhões de euros. Serviu para muita coisa, entre vários investimentos, também para retirar as antenas que terão de voltar a muitas aldeias. José Francisco Rolo é vice-presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, está a assistir, pertence também à comissão da autarcas que tem acompanhado esta situação, está a assistir com preocupação, calcula, este ciclo de desenvolvimento que aqui não representa desenvolvimento. Muito boa noite. Estou a assistir preocupado e indignado a esta situação. Está aqui um autarca de Alvalade das Várzeas, que é o Sr. Agostinho Marques, anda a alertar desde julho para esta questão. Para a questão da falta de sinal, das pessoas poderem receber em casa televisão e terem que pagar por isso, mais uma vez, para além daquilo que pagam na taxa do audiovisual. Ele anda a alertar desde julho.
perante o silêncio e a complicidade de quem deveria ter feito algo. A solução alternativa seria a instalação de retransmissores de televisão digital terrestre. Exatamente, foi isso que propusemos em sede da Assembleia da República. É possível, aliás, é possível reconverter os atuais retransmissores analógicos em repetidores de sinal digital. É possível, há tecnologia para isso. Eu não vou estar aqui, porque eu não sou engenheiro de telecomunicações, não vou dizer quais são as soluções técnicas, mas estudámos e há. Mas é o caso de Alvoco, que tem taxa de cobertura zero. É o caso de Avô, da Vila de Avô, que é uma vila em Oliveira do Hospital, tem castelo, tem praia fluvial, é um destino também turístico, tem cobertura zero. Em Avô estão a ser investidos mais de 200 mil euros hoje em requalificação urbana, que podem ser deitados a perder. Muito obrigado. A Aldeia das 10, que integra de facto a rede das aldeias de xisto, e eu tenho que dizer isto, estão a ser investidos mais de 300 mil euros. Sabem que é o grosso do investimento no enterramento de cabos e vias aéreas. Fica para refletir este paradoxo tecnológico de desenvolvimento, que aqui não representa desenvolvimento. Ao todo, nas 27 aldeias, há pelo menos 3 mil casas entre 12 de janeiro e 26 de abril que vão ficar sem a televisão como a conhecemos até hoje. Manuel Alegre, Portugal Repórter da RTP, a registar a indignação nas aldeias de xisto no interior do centro do país. Eduardo Carradeiro, da Anacom, não posso deixar de lhe perguntar primeiro se isto é exatamente assim e se há alguma hipótese de se instalarem estes retransmissores de TDT, de televisão digital, em sinal digital, de forma a evitar que as aldeias de xisto, por exemplo, tenham as tais parabólicas para receber via satélite o sinal digital. Deixa eu dizer o seguinte, a situação das aldeias de xisto foi-nos colocada pela primeira vez pela comunicação social esta semana, pela rádio. Mas nesse mesmo dia, e isto às 7 da manhã, ouvimos esta notícia e às 10 da manhã já tínhamos contactado os responsáveis pela entidade que gera estas aldeias de xisto. Ouvimos aqui um autarca dizer que é um presidente de junta que fala desde junho, no julho do assunto. O caso das aldeias de xisto, como digo, soubemos dele esta semana pela rádio. E imediatamente tomámos a iniciativa de contactar os responsáveis pela gestão dessas aldeias de xisto e está agendada uma reunião na próxima segunda-feira para tentar avaliar a situação, porque a informação que tem vindo a público sobre isto é contraditória. Se dizem que já se enterrou cabos, se forem cabos de televisão e se já se retiraram antenas do telhado, então provavelmente não há problema nenhum. Se há um problema vão avaliar de impacto, para perceber. Mas com certeza nós não temos esse conhecimento e repare, há bocado estava a sugerir, parece que está tudo bem. Longe de mim sugerir que está tudo bem, ou que um processo deste pode fazer... A questão que se coloca é que aquela é uma zona de sombra, ou seja, terá que ser via satélite o sinal, claro. Seguramente, mas se for o caso, porque como se sugere que já há cabos enterrados, no limite pode não acontecer nada, porque se calhar já existe uma forma de lá chegar o sinal, tem que se avaliar... Pode ser paga. Pode ser uma distribuição não, de sinal porque paga. Ouça, se já arranjaram uma solução, eu insisto, eu não sei qual é a situação de cada uma das 27, bem, vamos tentar saber, mas haverá seguramente muitas soluções. Já percebemos que vão avaliar. Seja como for. A minha dúvida é, o caderno de encargos assinado com a PT não devia contemplar este tipo de situações? Ouça, a variedade de situações possíveis é infinita. E por isso mesmo é que estes processos são processos participados, há consultas públicas e há todo um conjunto de preocupações de monitorização disto. Nós não dizemos que vai acontecer tudo como se nada acontecer, como se não houvesse migração. Claro que há uma migração. Em todos os países do mundo, quando houve migração, há perturbação. Temos que tentar que a perturbação seja a menor possível e durante um período mais... Mas está a contar com perturbação? Mas em nenhum caso do mundo isto se faz sem qualquer perturbação. Agora, o que há é um esforço e um trabalho de dezenas de pessoas ao longo de anos, com milhares de horas de trabalho, envolvendo muita gente, envolvendo muitos parceiros, envolvendo todo um esforço de comunicação tremendo, assegurando que 100% da população tem televisão gratuita, assegurando que existe um programa de subsidiação das populações mais carenciadas. Há toda uma preocupação permanente. Ismael Augusto, pergunto-lhe que custos é que teria o apagão analógico? É possível ainda adiar esse apagão? Bem, essa é uma pergunta que a Anacom terá que responder, mas eu acho difícil adiar o apagão. Adiar o apagão, estou a falar em 26 de abril. Desde logo porque não sobra espaço para o tal 4G que está anunciado para meados de março. Porque, tendo havido um leilão que colocou aquelas frequências que constituem o chamado dividendo espectral, que por obrigação deixarão de estar afetas ao broadcast e passarão a estar afetas às comunicações móveis, tendo decorrido esse leilão, as frequências tendo sido atribuídas, significa que os canais onde se poderia desenvolver os tais multiplexes, aqueles que inicialmente eram os serviços pagos, neste momento já estão afetos às comunicações móveis e, portanto, significa que esses canais
que alguns estão a ser utilizados, se o apagão ultrapassasse 26 de Abril, havia aqui um conflito entre quem foi ao leilão e venceu o leilão e vai pagar por isso, e não poderia utilizar as frequências que, entretanto, adquiriu, cujo direito de utilização Eu também adquiriu. pergunto isto porque há uma deliberação, uma resolução do Conselho de Ministros de 2009 que dizia que a TDT impunha, ou a chegada da TDT impunha um período de transição que era obrigada na prática a haver uma simultaneidade entre o analógico e o digital. Isso não foi cumprido. Não houve. Foi cumprido. Essa Nas simultaneidade... zonas piloto? Não, em todo o território. A PT tem a rede concluída, desde finais de 2010. Portanto, significa que finais de 2011 cumpriu-se um ano de simulcast. Para as zonas piloto, esse ano já tinha sido cumprido. A PT depois fez acréscimos à rede, acrescentou a rede terrestre, além dos 87,5%, portanto aos 90%, cuja informação tem, é a informação que está correta, creio que é 91%, que a PT neste momento cobra. Posteriormente à data de 2010, mas a cobertura que estava definida estava garantida em 2010. Deixe-me ouvir também o Tito Rodrigues para lhe perguntar se vê necessidade de adiar este apagão analógico para que estes problemas, que supostamente a DECO identifica, sejam resolvidos. Eu quase que lhe respondi a isso, que seria o que a DECO está interessada sobretudo na resolução destes problemas. Se me dissesse que, se eu lhe dissesse aliás que a solução passaria provavelmente pela criação de uma máquina do tempo para voltarmos a janeiro de 2008 e fazermos este processo todo de novo, não estaria aqui a ser demagogo. A verdade é que nos Estados Unidos, em janeiro de 2009, o presidente Barack Obama, recém-impulsado na altura, definiu, aliás, em função dos 7% da população que não estavam preparadas para essa migração nos Estados Unidos, definiu exatamente a possibilidade de adiamento, que foi concedida na altura pelo Senado, de fevereiro até junho desse ano, e no fundo minimizando com o reforço de campanhas, com um maior esclarecimento daquilo que seriam as condições de subsidiação, porque é isso que está aqui em causa, e a DECO, há 2 anos atrás, enviou uma carta para a ANACOM onde fossem definidas as condições, os critérios de subsidiação, que acabaram por ser definidos apenas em março de 2011. Portanto, é todo este processo que, no final, e não obstante aquilo que foram os ganhos da experiência dos outros países europeus, não retiramos e, portanto, a situação acaba por ser até mais prejudicial para o consumidor, que fica, aliás, em palpos de aranha, sabendo que dia 12 de janeiro provavelmente vai ficar sem televisão. Sérgio, qual seria o pior, adiar ou avançarmos no modelo em que temos e tentar melhorá-lo? Certamente avançar no modelo que temos. É preciso pensar que a televisão digital terrestre é uma questão social, ela não é somente uma questão econômica e técnica. E se a população está a ser prejudicada pelo modelo, adia-se então e faça um modelo mais adequado à população. Ao modelo mais adequado ao que os portugueses merecem. Mas, portanto, o que está a defender é anular o que estamos em vigor e trabalhar tudo de novo? Não, eu acredito que dá para alterar esse modelo. Melhorar este modelo? Acho que dá para melhorar. Fecho consigo, muito rapidamente, e dou-lhe 10 segundos porque não temos mais tempo, vamos a tempo de adiar, de melhorar isto? Penso que não se ganha nada com isso, não estamos nessa altura a tomar a decisão de adiar, como é evidente. E, portanto, recusa liminarmente essa hipótese? Não há qualquer razão que justifique fazer qualquer adiamento e há restrições, como explicou o engenheiro Augusto, muito sérias a fazer isso. E não vimos que isso trouxesse nada de novo, porque se é difícil para agora os cidadãos mudarem, daqui a 6 meses, daqui a 3, daqui a 4, a situação económica do país será exatamente a mesma e o problema manter-se-ia. Por isso não vimos qualquer benefício em fazer este adiamento. Espero ter ajudado, pelo menos, ao esclarecimento dos espectadores em casa. A todos agradeço o facto de terem vindo a este especial de informação. Está debatido o essencial sobre a chegada da TDT a Portugal. Muito mais se há a discutir nos próximos dias. Cá estaremos para seguir os próximos passos. Boa noite e obrigado por ter estado desse lado.